dados, que também já tem sido um tema recorrente nestas data talks, portanto, e que é muito importante, e daí se cá temos então um público aqui tão vasto, ainda bem uma audiência bastante vasta e interessada nestes temas. A Filipe é gestora de serviço de dados de investigação na FCCN, e daí também ser uma pessoa indicada para estar aqui a apresentar-nos essa ferramenta ARUS, e não só, que também vai apresentar então o modelo de plano de gestão de dados da FCT e, portanto, as regras que estão associadas a esse modelo. Pronto, a Filipe, apesar de estar então agora associada à FCCN, já teve outro percurso, é formada em Economia e tem um mestrado também em biomedicina farmacêutica, mas no final da sua carreira, agora o último cargo que fez na área da farmácia, portanto foi ligado também à investigação e desenvolvimento, e por isso depois de então ter-se dedicado então à área de gestão de dados, penso, não é? E que daí então ser a pessoa que temos agora mais indicada, e também com o João Cardoso, que estão a trabalhar na FCCN, ligados à gestão de dados de investigação. Espero então que gostem da sessão, e depois haverá um espaço também para questões e para qualquer dúvidas que sejam pertinentes. Obrigada, Filipe. Obrigada eu, Patrícia. Eu, em primeiro lugar, queria aqui só fazer uma ressalva. Portanto, este trabalho que vou apresentar, obviamente, resulta aqui também de uma colaboração, precisamente também do colega João Cardoso, e também muita informação partilhada com os colegas da Universidade do Minho e também aqui do grupo de formação e competências. Portanto, isto é um trabalho de equipa. Cada vez mais temos pessoas interessadas nesta área de gestão de dados de investigação, e é precisamente isso que nós queremos fomentar. E portanto, esta sessão de hoje, como já referi várias vezes, tem um tema que eu acho de facto interessa muito à comunidade, e portanto vamos dar aqui um breve resumo de alguns pontos que são importantes e que numa fase então mais à frente teremos a oportunidade certamente de organizar mais sessões e fazer também divulgação de materiais. Portanto, em termos de agenda, muito brevemente, portanto, eu aqui no decorrer da sessão gostava de abordar aqui 4 tópicos. Portanto, em primeiro lugar, o porquê e quais os benefícios associados à preparação de um plano de gestão de dados. Em segundo, falar um pouco sobre o sistema e modelo de plano de gestão de dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da FCT, apresentar a ferramenta ARPS para a elaboração de planos de gestão de dados, e depois julgo que é o que interessa também mais aqui à audiência, ver também um bocadinho na prática, ou numa perspectiva um bocadinho mais funcional, a ferramenta e algumas aqui precisamente das suas funcionalidades. Começava então aqui pela importância que deve ser dada à preparação dos planos de gestão de dados. Eu fiz aqui um esquema muito resumido que eu acho que ajuda a acompanhar a importância que deve haver ao alinhamento entre os projetos de investigação e uma adequada gestão e partilha de dados. Portanto, aqui de uma forma muito simplificada, eu diria que poderíamos considerar 3 fases. Uma primeira fase, que é a fase de planeamento, que deverá descrever como é que os dados são tratados ao longo aqui do projeto de investigação. Depois temos uma fase chamada fase de produção, onde serão recolhidos ou gerados dados e realizado o seu processamento, criados metadados, efetuado o storage e também garantida a sua preservação, e também muito importante a atribuição de licenças. E por último teríamos aqui a fase de disseminação, que se centra na publicação, na descoberta e na potencial reutilização de dados. Portanto, havendo lugar à reutilização de dados, podemos dizer que este processo retoma à primeira fase. E era aqui precisamente que eu queria dar ênfase, que é a fase de planeamento, que é a fase propícia para nós darmos início à elaboração de um plano de gestão de dados que venha a descrever os métodos que vão ser aplicados durante o decorrer do projeto de investigação. E, portanto, o que é então um plano de gestão de dados? O plano de gestão de dados é considerado um elemento crítico na gestão de dados de investigação, é mesmo considerado uma best practice. É um plano que vai descrever as várias etapas na gestão e partilha dos dados, que vão ser recolhidos, gerados e processados, sempre no âmbito do projeto de investigação. Portanto, é um documento que é considerado vivo e dinâmico, portanto, pode sofrer alterações, e é natural que assim seja durante o projeto, e essas alterações devem ser sempre refletidas numa nova versão do plano de gestão de dados. Esta prática
é também fundamental para assegurar os chamados princípios FAIR, que eu julgo que são do conhecimento da maior parte aqui da audiência, que são os princípios que vão assegurar que os dados sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Como certamente também grande parte aqui dos participantes sabe, a submissão de planos de gestão de dados é um requisito de muitas instituições e financiadores. E eu deixo aqui precisamente um exemplo da Comissão Europeia, que com os seus programas quadros do Horizonte Infinity e também do Horizonte Europa, claramente apresenta aqui a necessidade de cumprir com este requisito. Em relação à FCT, eu gostaria de referir, e também muitos dos investigadores que eventualmente estejam aqui presentes sabem, que está em vigor uma política de dados que recomenda a submissão de um plano de gestão de dados, e também, como já tivemos a oportunidade de comunicar junto à comunidade, nomeadamente no último fórum GDI, nós estamos a aguardar o lançamento de uma revisão desta política em que este requisito se vai tornar mandatório e vai precisamente alinhar com estes requisitos, por exemplo, da Comissão Europeia. Portanto, espera-se, quando a política for lançada, que vá ser dada a indicação da apresentação mandatória de um plano de gestão de dados nos primeiros 6 meses do projeto de investigação. Portanto, precisamente aqui neste sentido, e tendo em conta a importância dos planos de gestão de dados, eu abordaria agora também brevemente algumas das atividades que foram desenvolvidas aqui pela FCT e também com parceria da Universidade do Minho em alguns pontos, em relação à preparação do serviço para planos de gestão de dados. Portanto, a FCT tem neste momento já, portanto, na ferramenta ARGOS, que vou já abordar também de seguida, um modelo de plano de gestão de dados. Portanto, a ideia é disponibilizar efetivamente aqui à comunidade um sistema que permita elaborar e atualizar os planos de gestão de dados relacionados com os projetos de investigação. Precisamente em colaboração com a Universidade do Minho foi preparado um relatório técnico que tem inclusive também o acesso se quiserem consultar, quem não conheça, portanto um relatório técnico sobre ferramentas para a elaboração de planos de gestão de dados. E este relatório, portanto, após terminado, permitiu reunir informação para se tomar aqui uma decisão informada qual seria a ferramenta mais adequada, enquadrada nas necessidades da FCT. E foi então selecionada a ferramenta ARGOS. Em simultâneo, portanto, escolhemos a ferramenta, em simultâneo era preciso escolher o tal guião, portanto, o suporte ou o modelo, ou o template de plano de gestão de dados, para podermos depois apoiar os beneficiários de financiamento e, portanto, orientá-los nos seus projetos de investigação. Portanto, selecionou-se um modelo baseado nos chamados Core Requirements for Data Management Plans da Science Europe e também numa ligeira adaptação do modelo da NWO, que é a Dutch Research Council. Portanto, este modelo de plano de gestão de dados da FCT inclui vários tópicos, portanto é muito semelhante ao modelo da Science Europe, e portanto estes vários tópicos vão acabar por acompanhar o ciclo de vida dos dados, alinhados precisamente com a questão do projeto de investigação. Então temos aqui, eu vou abordar isto de uma forma muito sucinta, mas vai-vos dar uma ideia também do que é necessário informar no plano de gestão de dados. Temos aqui como primeiro tópico, por exemplo, a avaliação dos dados. Portanto, e aqui o que é que importa saber? Importa saber se vai ocorrer uma reutilização de dados e sob condições de utilização. Por outro lado, é importante perceber também se vão ser gerados novos dados e qual o seu tipo, e também avaliar a dimensão ou volume de dados no âmbito do projeto. No segundo tópico, temos a informação sobre a documentação que acompanha os dados e os metadados, e aqui podem ser incluídas diversas informações que ajudam a compreender os dados, sendo que a informação descritiva encontra-se muitas vezes em forma de metadados. E aqui é importantíssimo, e também volto a frisar, o acompanhamento e o alinhamento com os princípios FAIR. Temos também depois um tópico que está relacionado com o armazenamento e o backup, e aqui deve-se descrever como é que os dados e os metadados vão ser armazenados e salvaguardados durante o projeto. Aqui também é importante planear como será assegurada a proteção e segurança dos dados sensíveis, caso se verifique esta situação,
e, em caso afirmativo, que medidas é que serão tomadas nesse sentido. Temos depois aqui um quarto conjunto de questões que tem um enfoque na gestão dos dados pessoais e na gestão da propriedade de dados e direitos de propriedade intelectual. Aqui são questões um bocadinho mais complexas e que têm a ver, obviamente, com cada um dos projetos, e podem aqui ser abordados diversos temas, nomeadamente questões relacionadas com direitos legais associados aos dados, como por exemplo a questão dos copyrights, das patentes, por exemplo da proteção jurídica de bases de dados, etc. E depois temos também aqui a questão dos processos que efetivamente vão ser considerados para tratamentos de dados pessoais e sensíveis. E aqui podemos estar a falar, por exemplo, dos consentimentos informados, de processos de anonimização, de controles de acessos. Portanto, temos aqui vários pontos que devem ser focados e depois também devem ser acompanhados das medidas para assegurar que decorre tudo bem e que há aqui proteção efetiva de dados. Passo aqui para o penúltimo ponto, que é o ponto 5, onde temos informação sobre a partilha e preservação dos dados, aqui na perspectiva do longo prazo. Portanto, que dados é que vão ser preservados a longo prazo, que dados é que vão ser disponibilizados para reutilização. Muito importante, onde serão os dados depositados e disponibilizados para reutilização. E aqui, por exemplo, podemos pensar se o repositório que vamos escolher é, por exemplo, considerado confiável, se temos identificadores persistentes, se é fornecida informação sobre licenças e permissões. Portanto, temos aqui vários aspectos que também devem ser equacionados pela equipa de investigação enquanto está a elaborar o seu plano de gestão de dados. E passava aqui ao último ponto, que é um ponto mais relacionado com responsabilidades e recursos, onde aqui é importante identificar quem é que é de facto responsável pela gestão de dados e quais são os recursos que vão ser necessários para que haja uma efetiva gestão destes dados. E aqui nós estamos a falar de um aspecto que é muito, muito importante, porque ajuda de alguma forma também a equipa de investigação a antecipar alguns problemas ou alguns obstáculos que possam surgir no decorrer do projeto de investigação. Portanto, é importante pensarmos de recursos, não só em termos humanos, como também, obviamente, técnicos, financeiros, temos de esforço e disponibilidade, tudo o que possa influenciar e impactar o projeto de investigação. Conhecendo aqui o modelo de plano de gestão de dados, podemos fazer agora a ligação para a ferramenta, que é isto que agora importa mais também aqui nesta sessão, para a ferramenta Argos, que é precisamente um sistema que vai ajudar e vai dar suporte aos investigadores na preparação destes planos de gestão de dados. Então, a ferramenta Argos resulta da colaboração de duas infraestruturas europeias, o OpenEdge e o ODAT. Tem uma questão muito importante, que é a integração dos projetos precisamente por via do OpenEdge. É uma ferramenta muito, muito flexível, que permite a criação de modelos de acordo com os requisitos e as necessidades tanto de financiadores como de instituições. É uma ferramenta também dinâmica e em termos de usabilidade também muito simples, portanto é relativamente fácil aceder à ferramenta e mesmo não tendo grandes instruções conseguir perceber como é que ela funciona. É uma ferramenta agnóstica, no sentido em que se adapta às várias disciplinas e domínios científicos. Outra característica muito importante é o facto de permitir a criação de planos acionáveis por máquina, os chamados Machine Actionable DMPs. Com a colaboração da equipa do Minho, temos aqui um aspecto positivo, que é ter o sistema traduzido para português, e já tem esta tradução até há alguns meses, portanto pode ser perfeitamente também utilizado não só noutros idiomas, mas também temos já aqui a versão em português. E por último destacaria também o facto de estar ligada à iniciativa da European Open Science Cloud, ou EOSC, inclusive consta no seu catálogo de serviços. Em termos de estrutura, é uma ferramenta que tem uma abordagem muito interessante. Eu selecionei aqui estas duas cores, já agora só para fazer referência, porque elas vão ligar, quando vocês forem ver a ferramenta, vão ligar precisamente com esta estrutura. Temos um primeiro grupo, que é o chamado mesmo plano de gestão de dados, que é onde é feita uma descrição da informação base do projeto
e selecionado o modelo de dados pretendido, e depois temos informação mais detalhada no dataset, que é, portanto, a informação que vai estar a amarelo, que corresponde, aqui no caso, a título de exemplo da FCT, aos 6 tópicos que nós tivemos agora a ver anteriormente. Um ponto muito importante e que acaba por diferenciar esta ferramenta de outras é o facto do Argos permitir ter um plano de gestão de dados com mais do que uma descrição dataset, porque isso de facto muitas vezes é útil e no decorrer dos projetos de investigação pode efetivamente fazer a diferença de ter essa possibilidade, por assim dizer. Em termos de interface é bastante acessível, portanto rapidamente quando entramos na ferramenta conseguimos aceder à informação que necessitamos, quer seja para criar um plano, quer seja para consultar tanto os nossos planos como planos que estejam públicos, e também conseguimos ter rapidamente uma estatística, que são os numerozinhos que aparecem do lado direito, sobre os planos que nós já temos criados e consultados. Temos também a estrutura que eu referi anteriormente, portanto, com as cores distintas, o que vai facilitar depois também a elaboração dos planos e a usabilidade do sistema. Neste caso, podemos ver aqui neste slide a apresentação na área dos planos de gestão de dados, que tem um destaque a verde, e aqui do lado esquerdo, onde eu coloquei aqui também uma caixinha, consegue acompanhar, portanto, o conjunto de questões que vão ser colocadas para preparar esta parte do plano de gestão de dados. E, portanto, de igual forma, quando acedemos aos modelos de gestão de dados, ou os datasets, passamos a ter aqui um destaque com uma cor diferente, que é esta cor amarelinha, que vai estar depois dentro do plano de gestão de dados, e aqui também com um acompanhamento numa barra lateral dos tópicos a abordar. E, portanto, a qualquer momento, também muito importante, podemos gravar informação e depois retomar mais tarde, porque obviamente a preparação de um plano de gestão de dados é algo que demora o seu tempo e precisa de planificação e, portanto, é importante ter essa possibilidade. No que se refere às funcionalidades importantes, eu agora também fazia aqui um breve resumo. Eu destacaria aqui a questão da autenticação ou do login de uma forma muito simples, portanto estão aqui as várias opções possíveis. Não é necessário criar uma conta, portanto logo aí temos também essa entrada muito facilitada no sistema. Durante o processo de criação podemos sempre envolver colegas da equipa de investigação para colaborarem connosco. O Argos também suporta uma exportação em formato JSON, o que facilita a questão da interoperabilidade. Outro ponto muito importante é o facto do Argos permitir atribuir um DOI no momento em que antecede a sua publicação. Então, nós mais à frente já vamos ver que há a possibilidade, depois de se concluir o plano de gestão de dados, de fazer, portanto, complementar o ciclo e ir até à publicação, e o Argos facilita esse passo na ligação ao Zenodo e, portanto, há a possibilidade de fazer aqui a atribuição do DOI e também permite acompanhar as várias versões do documento, que obviamente isso também em termos históricos é importante, nós temos as várias versões e percebemos quais são efetivamente as diferenças e também a proveniência. Adota também o chamado DMP Common Standard da Research Data Alliance, aqui muito com o intuito de alinhar as práticas de investigação com a comunidade global, e para facilitar o preenchimento dos planos de gestão de dados, recorrem-se em vários campos às chamadas APIs, aqui do OpenAIRE, onde há aqui uma ligação com outras entidades, como por exemplo a DataCite, a ProcRef, o ORCID, entre outros. Passaria, peço desculpa, que o slide não está a querer passar. O que é que se passa aqui? Estava aqui bloqueado, peço desculpa. Eu aqui coloquei alguns exemplos precisamente das APIs, portanto aqui podem ver, facilmente conseguimos identificar os investigadores, conseguimos também fazer uma escolha das instituições, dos financiadores, dos próprios projetos, também via API do OpenAIRE. Mesmo no decorrer do documento, conforme vão sendo respondidas as questões específicas, existem também alguns campos que têm estas APIs. Eu coloquei aqui um exemplo, que é um campo para selecionar, por exemplo, os estándares de metadados, o que obviamente ajuda quem está a preencher, ter logo acesso à informação
e mesmo que não tenha conhecimento, é uma forma também de dar alguma orientação e informação para se poder informar. Quase a terminar, e antes de entrarmos aqui na TUS, chama a atenção, portanto, para a visualização antes de se concluir um plano de gestão de dados. Aqui podem ver, portanto, a amarelo o dataset associado, podemos exportar o documento, podemos convidar colegas, podemos iniciar uma nova versão, portanto, temos aqui várias possibilidades. Quando optamos por concluir, portanto, no lado direito surgem aqui alguns pontos adicionais, e aqui eu destacaria precisamente o depósito e a possibilidade de tornar o documento público. E este ponto é muito interessante, uma vez que realmente, como eu já referi, o Argos vai acabar por contemplar o ciclo completo dos planos de gestão de dados e, portanto, após a sua validação e conclusão, os planos podem permanecer no Argos, em modo privado ou público, ou, efetivamente, podem ser publicados no Zenodo, onde é realizada a tal atribuição do DOI, caso seja necessário. Muito bem, então agora, se calhar nestes últimos minutos, vou aproveitar para mostrar então aqui a ferramenta e algumas destas funcionalidades que eu já referi. Eu achei que fazia sentido mostrar só estes print screens antes de entrar na ferramenta para ser mais fácil e para vocês visualizarem com mais rapidez esta informação. Portanto, vou sair aqui da ferramenta. Só escolher aqui as janelinhas. Ora bem. Portanto, conseguem visualizar. Portanto, este é o endereço para podermos, portanto, entrar no Argos. Eu pedi, não sei se entretanto já alguém... Continuamos sim, sim. Na apresentação, desculpa. Ah, é? Ah, então vamos lá. Obrigada, António. E agora, já conseguem ver? Sim, agora sim. Olá. Muito bem. Ora bem, então, esta é a entrada no Argos. Eu pedia, não sei se alguém já partilhou, não sei se o António ou o André podem fazer aqui a partilha também do link. Portanto, esta é a primeira visualização do Argos. Ok, ótimo, excelente. E então, o que é que nós fazemos aqui em primeiro lugar? Vamos fazer aqui o login, portanto temos aqui esta opção. Portanto, para além do login, tem também aqui a informação bastante útil relacionada com o funcionamento da ferramenta, tem também as chamadas FAQs, tem a lista de quem contribuiu também para aqui algumas funcionalidades da ferramenta, tem vários recursos, nomeadamente os guias de utilização e depois também a possibilidade de fazer um contacto com a equipa. Portanto, fazendo o login, quando faço o login, portanto, acedo a estas opções e, portanto, posso escolher várias. Eu aqui vou optar por entrar pelo Google, para ser mais rápido, mas, portanto, podem ver que existem aqui várias opções. Pronto, neste momento já entrei, já apareço aqui no canto superior direito e aproveitava precisamente para mostrar que existe a possibilidade de escolher o idioma. Neste momento estamos aqui em português, mas podem escolher a versão, por exemplo, em inglês. O que é que eu consigo visualizar logo de imediato? Consigo ver os meus planos de gestão de dados e os meus datasets. E depois consigo visualizar também informação pública, portanto, de outros colegas, de outras instituições, que entretanto tornaram públicos os seus planos de gestão de dados e também os seus datasets. Aqui em baixo consigo ver também informação sobre, por exemplo, o guia de utilização, que neste momento também já está em português. Portanto, consigo ver a tal estatística que vos falei há pouco. Eu, entretanto, aqui na minha área de acesso, eu limpei a informação toda para isto estar o mais simples possível, para vocês verem com facilidade, e eu criei precisamente aqui um plano de gestão de dados e um dataset, e eles estão relacionados um com o outro. Se eu for então aos planos de gestão de dados públicos, consigo ver todos os colegas, portanto, todos os colegas de outras instituições, de outros países, portanto, todos os utilizadores decidiram tornar público os seus planos de gestão de dados. Consigo aceder, portanto, se entrar dentro de um plano de gestão de dados, consigo aceder sobre a informação desse plano de gestão de dados, consigo visualizar quem são os investigadores, uma breve descrição e também os datasets, que são aquelas areazinhas amarelo que eu referi anteriormente, onde temos a descrição dos dados, aqui também nesta informação resumo. Portanto, estes datasets estão dentro
do plano de gestão de dados, a verdinho. Para criar um novo plano de gestão de dados, como eu já criei várias vezes, eu vou ver a informação aqui, portanto tenho este botãozinho, criar novo plano de gestão de dados. Quando se entra uma primeira vez e nunca se criou, aparece uma outra janelinha onde é possível observar um tutorial, portanto é mais uma informação de ajuda e de apoio. E para criar um novo PGD, basta clicar, há a possibilidade de importar o tal fecheiro em formato JSON, se já tivermos, ou então fazer a criação, efetivamente, de um novo plano de gestão de dados. Eu vou só fazer aqui esta primeira entrada para vocês verificarem. E, portanto, acedo ao plano de gestão de dados com a sua areazinha a verde e aqui neste lado lateral esquerdo consigo ver os tais 4 pontos onde vou fazer aqui uma descrição geral sobre o projeto, portanto, desde a informação do título do plano de gestão de dados, a descrição, quem é o investigador, as licenças e depois escolher o plano de modelos ou o dataset. Pronto. Eu vou escolher aqui um que já preenchi, que é mais fácil. Eu vou editar. E queria-vos só mostrar aqui alguns pontos. Portanto, não vamos ter, obviamente, tempo para preencher, mas queria-vos só mostrar aqui a questão, por exemplo, dos investigadores. Pronto, eu vou retirar o meu nome e só para vos mostrar, portanto, se eu digitar aqui o meu nome, consigo aceder e fico logo com o identificador alocado. Pronto. O mesmo em relação, por exemplo, a agências de financiamento. Temos aqui uma lista também que vem via API. Portanto, aqui, por exemplo, está selecionada a FCT. Ao selecionar a FCT, quando for ver a lista dos projetos, vão aparecer aqui os projetos da FCT que estão também a ser alimentados via OpenEdge. Portanto, vou identificar aqui o meu projeto. Pronto. No final, portanto, passando aqui para este ponto 4, portanto, vamos ter sempre que percorrer esta numeração. Quando chegamos aqui ao final, eu vou poder escolher o template que achar que é conveniente. Pronto, eu tenho aqui a versão da FCT, mas vocês podem encontrar, por exemplo, o do Horizonte Europa, do Horizonte 2020. Portanto, temos aqui vários outros modelos, também há de estar aqui o da Science Europe, que já ouvi, exatamente, está aqui o da Science Europe. Portanto, existem aqui vários modelos, isto é uma ferramenta que está pronta a ser utilizada, aliás, o ARC já existe há muito tempo. O que é mais recente foi a entrada aqui em produção do modelo da FCT. Eu vou passar agora ao dataset, portanto vou entrar da mesma forma, vou também editar. E quando entro então no dataset, conforme vocês possivelmente se lembram, eu expliquei que esta parte é mais detalhada, é onde nós vamos encontrar toda aquela informação dos tópicos que vão percorrer o ciclo de vida dos dados, com a informação das várias questões que são colocadas. Portanto, aqui lateralmente conseguem ver pela numeração os vários pontos que têm que ser preenchidos. Portanto, entramos aqui no questionário em si e temos aqui, portanto, algumas informações que estão a vermelho, que são mandatórias e, portanto, vamos conseguindo preencher sempre com bastantes orientações. Para finalizar, eu queria só mostrar então aqui a possibilidade de nós editarmos, portanto foi a que eu selecionei, consigo ver o meu dataset alocado ao plano de gestão de dados, posso exportar informação em vários formatos, vou só aqui mostrar em PDF. Onde consigo ver, portanto tem aqui poucos dados porque eu não tenho muita informação, mas vou conseguir ver, este é da parte do DMP, se for ao dataset e também fizer a exportação, vou ter aqui a identificação do modelo e depois então o questionário. E poderei, por exemplo, como referi há pouco, fazer também o convite aqui para mais colaboração, onde inclusive há bocadinho simulei, ia-vos mostrar, enviei para mim própria e consigo, portanto recebo o convite e basta-me fazer join e tenho acesso ao plano de gestão de dados
do colega que está a partilhar comigo a informação. Pronto. Quando fizemos então depois a submissão final, temos então a possibilidade de avançar para o depósito e para a publicação do plano de gestão de dados. Eu já me alonguei aqui bastante, eu não tenho muito mais tempo para abordar aqui o Argos, quis mostrar aqui visualmente a ferramenta e também falar sobre as principais funcionalidades e aproveitar então agora para abrir aqui um pequeno espaço para questões e para perguntas. Eu vou aproveitar para colocar aqui também este meu último slide, onde tenho o meu contacto, para depois quem queira eventualmente, futuramente também, esclarecer algum ponto. Sim, muito obrigada, Filipa. Já temos aqui algumas questões que o João Cardoso também já respondeu aqui no chat e abrimos então aqui a parte do debate para a audiência. Mas se calhar era conveniente repeti-la. Portanto,